Então, parte 2, campo elétrico para cargas pontiformes. Vamos dar início à nossa aula. Os objetivos de aprendizagem da nossa aula hoje são os seguintes: analisar o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme a partir da lei de Coulomb, calcular o campo elétrico resultante para um sistema de cargas elétricas pontiformes. Então, a gente vai falar sobre o campo elétrico de uma carga pontiforme e o campo resultante. Então, o campo elétrico, como eu defini na última aula sobre campo elétrico, é uma região ocupada no espaço devido à existência de um corpo carregado, uma carga elétrica, certo? Então, ele vai criar, próximo a si, uma região de influência e outros corpos carregados irão interagir com esse corpo gerador, né? Então, o vetor campo elétrico no ponto P, situado a uma distância d da carga, tem intensidade E, que depende do meio onde a carga se encontra. A gente vai trabalhar muito considerando o meio vácuo. Então, quando a gente tem uma carga Q, a carga Q vai gerar um campo, uma região de influência ao redor dela. A figura está mostrando um ponto P aqui no lado direito, mas poderia ser um ponto acima, à esquerda ou abaixo. Então, nesse ponto P vai ser uma região de influência. Você concorda que à medida que for se aproximando, a influência com a carga vai aumentar, né? E o campo elétrico é expresso por essa equação aqui. O campo elétrico é igual a constante elétrica, K, vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. E existem livros que usam a distância R ao quadrado, ou D ao quadrado. Não importa, não tem problema, é distância, certo? Distância ao quadrado. Lembrando que essa distância a gente usa em metros, tá certo? Por conta da constante que vem no sistema internacional, ela considera a unidade oficial para distância em metro. Então, se a gente tem uma carga de geradora de campo positiva, o vetor campo elétrico vai ser de aproximação ou afastamento. Lembra o conceito de carga de teste. A carga de teste ou a carga de prova é um corpo hipotético com carga muito pequena que não é suficiente para alterar o campo elétrico dessa carga maior, certo? Então, se eu aproximo nesse ponto uma carga de teste, uma carga de prova, que sempre é considerada positiva, ela vai sofrer o quê? Uma repulsão. Quando ela sofre uma repulsão, aí a gente fala que a tendência é se afastar. Por conta disso, a gente fala que o campo elétrico é um campo de afastamento. Você pensar na carga de prova, pensa no planeta Terra e uma maçã, por exemplo. A massa da Terra é muito maior, muitas vezes maior que a massa da maçã. E a massa da maçã não consegue perturbar, alterar minimamente o valor da gravidade da Terra. É uma massa muito maior. Então, a mesma ideia é uma carga de prova. Uma carga muito pequena que não consegue alterar o campo gerado por uma carga maior. Se a carga que for uma carga negativa, a carga de prova colocada aqui ela vai sofrer atração, ela vai se aproximar da carga negativa. Então a gente fala que se a carga aqui for negativa, o campo elétrico vai ser um campo de aproximação. Perfeito? Vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Considere uma carga Q fixa de menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo, onde a constante no vácuo é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Determine o campo elétrico criado por essa carga no ponto A localizado a 20 centímetros da carga. B. Determine a força elétrica que atua sobre uma carga Q igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb colocada no ponto A. Então, a gente percebe no item A que a distância está em centímetros. De cara, eu já sei que eu vou ter que transformar isso para metro, né? Então, continuando aqui para resolver esse exemplo, os dados que a gente tem, certo? São a carga, que é negativa, a distância 20 centímetros,
Para transformar 20 centímetros em metro, eu divido por 100. Então, é como se fosse 2 sobre 10. Esse 2 sobre 10, o 10 é como se fosse 10 elevado a 1. Esse 10 elevado a 1 eu passo para cima, fica com um expoente negativo, né? Eu gosto de trabalhar com potência aqui, porque a constante tem potência, a carga tem potência, aí minha forma de operar aqui fica mais, eu acho mais fácil. Então, o campo elétrico é K0 vezes Q sobre D ao quadrado. Lembrando que essa carga aqui é em módulo, ou seja, a gente só considera o valor o quê? Positivo. Esse sinal só serve para dizer, esse sinal aqui negativo só vai me servir para desenhar o vetor, para dizer se é de aproximação ou de afastamento. No caso de ser negativo, é um campo de aproximação. Então, quando eu vou substituir na fórmula, eu coloco o valor positivo da carga. A constante 9 vezes 10 a nona, multiplicado por 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, 12 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Aí eu vou continuar aqui, eu vou multiplicar agora 9 por 5, aí a propriedade de potenciação, multiplicação de potência, conserva a base 10 e soma os expoentes. 9, aí como esse é negativo, vai subtrair. Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Potência de potência, ou seja, aqui expoente menos 1, expoente 2. Você vai multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2 aqui, 10 a menos 2. Vou fazer a continha, 9 vezes 5 dá 45. Vezes 10, aí 9 menos 6, 3. E eu repeti aqui 4 vezes 10 a menos 2. Essa potência aqui, 10 a menos 2, eu posso jogar ela para cima. Quando eu jogo ela para cima, o que ocorre? Muda o sinal. Era negativo e ficou o quê? Positivo. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso conservar a base 10 e somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Dividindo 45 por 4, né? Nós vamos ter 11,25 vezes 10 à quinta. Você já pode ter, essa já é a resposta, mas para deixar conforme a notação científica, o número, notação científica, o número que multiplica a potência de base 10 tem que ser menor que 10, maior que 1, maior ou igual a 1. Então, vou deslocar essa vírgula aqui do 11,25, desloco uma casa para a esquerda. Ao deslocar uma casa para a esquerda, eu somo uma unidade ao expoente. Então, fica 1,125 vezes 10 à sexta, e a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Então, esse aqui é o campo elétrico. Eu vou perguntar para você o seguinte: se a distância for, em vez de 20 centímetros, 10 centímetros, o campo seria mais forte ou mais fraco? Seria mais forte. Quantas vezes mais forte? Quando aproxima, fica mais forte. Quantas vezes mais forte? A distância de 20 para 10 diminuiu 2 vezes. Como a distância ao quadrado seria 2 ao quadrado, 4. O campo seria 4 vezes mais forte, né? Se a distância saísse de 20 centímetros para 60 centímetros, o campo seria mais fraco. A distância aumentou quantas vezes? 3. De 20 para 60 é 3 vezes o aumento de distância. Então, e o campo vai diminuir quantas vezes? Vai diminuir 3? Não, porque elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. O campo seria um valor 9 vezes menor que esse aqui. O problema B, eu peço para que você calcule qual é a força elétrica. Então, a gente tem a carga, pontiforme aqui 4 vezes 10 a menos 6, e o campo, o que a gente obteve. Então, o campo é força sobre carga e a força vai ser o quê? Vai ser a multiplicação do campo elétrico pela carga pontiforme, pela carga de prova, perdão. Então, vou multiplicar 1,125 vezes 10 a sexta por 4 vezes 10 a menos 6. Multiplico 1,125 por 4, né? E 10 a sexta com 10 a menos 6. Aí somo as potências aqui, somo os expoentes da potência, conservando a base, vai ficar 0. 10 elevado a 0
10 elevado a 0 vai ficar 1. E multiplica aí 4 por 1,125, certo? Então, quando o campo elétrico ele é um campo distribuído no espaço, para a gente calcular a força que existe produzida pela carga geradora do campo elétrico em uma carga pontiforme, a gente multiplica essa carga, certo? Essa carga pelo valor do campo, certo? Então, 1,125 por 4, deu 4,5. Show? E quando tem várias cargas? Quando tem várias cargas, ocorre o seguinte. Aqui eu tenho um ponto, eu tenho duas cargas. Então, eu sempre vou imaginar o seguinte. Naquele ponto, eu faço de conta que existe uma carga de prova. Imagina uma carga de prova positiva e desenho um vetor. Então, no ponto P, se eu olho para a carga A, imagina que uma carga de prova positiva e A também é positiva. Vai sofrer repulsão. Então, a tendência é a carga de prova se afastar. Eu desenho um vetor aqui. Quando eu olho para a carga B, vejo que a carga B é positiva. E como minha carga de prova sempre é positiva, então a tendência vai ser afastar. Sinais iguais, repulsão. Então eu desenho aqui um vetor de repulsão. Então vou trabalhar com dois vetores. E aqui eu vou achar qual seria o vetor resultante, que estaria um vetor entre esses dois vetores, certo? Então eu acharia um vetor entre esses dois vetores, que é o vetor resultante. Então, quando eu tenho um sistema com mais de uma carga, duas, três cargas, eu tenho um ponto para achar o campo elétrico, eu vou achar o campo que cada carga gera naquele ponto e calculo o vetor resultante. Certo? Então, o vetor resultante é a soma dos vetores campo elétrico. Então, vamos analisar o seguinte. Vou voltar aqui, passou rápido. Determina a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas duas cargas elétricas da figura. Aí temos uma carga Q1, 6, aí nanocoulomb, esse nano é 10, esse Nzinho representa o prefixo nano, nano é 10 a menos 9. Então é 6 vezes 10 a menos 9 coulomb. A carga 2 é 2 nanocoulomb, nano 10 a menos 9, então seria 12 vezes 10 a menos 9 coulomb e a constante 9 vezes 10 a nona. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, eu olho quais são os sinais de Q1 e Q2. Q1 e Q2 são o quê? Positivas. E no ponto P aqui, nesse ponto aqui, considera aqui o ponto P, faltou colocar a letrinha P, mas considera esse pontinho aí, eu vou considerar como se existisse uma carga de prova. Faz de conta que existe uma carga de prova. O que ocorreria com essa carga de prova aqui? Essa carga de prova, lembra que ela também pode ser chamada de carga de teste, e ela considera-se que o seu sinal seja sempre positivo. Então aqui, se imaginar uma carga de prova, uma carguinha Q positiva aqui, ela vai sofrer repulsão de Q1, porque Q1 é positiva, então vai ter um vetor para cá afastando ela, mas ela vai sofrer uma repulsão de Q2, que Q2 é positiva. Então vai ter um campo da carga 1 gerado para cá, um campo da carga 2 gerado para cá. Então vou representar aqui. Então, o campo gerado por 1 e o campo gerado por 2, tá certo? Estão à mesma distância. Como a carga 1 tem maior valor, então o campo de 1 vai ser mais forte que o campo de 2. E o campo resultante vai ser o quê? A diferença. Vamos calcular o campo de cada carga e depois faço a diferença. Então, o campo de 1, 9 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 9, e a distância de 10 centímetros é 1, 10 sobre 100, que seria 1 sobre 10,
que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Aí 9 vezes 6, 54. Aqui conserva a base e somos os expoentes. 9 com menos 9 dá 0. 10 elevado a 0 é 1, não muda. E aqui vai ficar 10 a menos 2. Então 54 vezes 10 a segunda. O campo 2, calculo o campo 2. Mesmo cálculo, aqui só mudou o valor da carga e aqui ficou 18 vezes 10 a segunda. Pronto. Agora eu faço a diferença, porque um aponta para um lado e o outro aponta para o outro. Né? Os vetores são sentidos opostos. Então faz a diferença. Então o campo resultante vai ser a diferença entre o vetor E1 e o vetor E2, que seria 54 menos 18, 36 vezes 10 a segunda. Aí uma casa para a esquerda vai ficar 3,6 vezes 10 a terceira. Vou fazer mais um exemplo. Agora eu fiz o seguinte. Agora eu mudei o sinal da carga 2. A carga 2 agora é negativa. Então nós temos o seguinte. Como a carga 2 é negativa, o cálculo vai ser o mesmo. Eu só mudei o sinal para você ver como vai mudar o resultado. Então, se eu estou nesse ponto P e eu tenho aqui a carga 1 positiva, a carga de prova ela vai sofrer uma repulsão. Vem para cá para a direita. Como a carga 2 agora é uma carga negativa, se eu colocar uma carga de prova aqui nesse ponto, ela vai ser atraída para 2. Então vai ficar E1 e E2 para cá. Então o campo resultante vai ser o quê? Como os dois vetores apontando na mesma direção e sentido, eu vou somá-los. Então a gente vai fazer a conta, que no caso seria a mesma conta, né? Essa parte aqui seria a mesma, só que na parte do campo resultante não seria menos, seria o quê? Seria mais. Em vez de fazer 54 menos 18, agora seria 54 mais 18, dá 72. Passa uma vírgula para a esquerda, 7,2 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Agora, imagina o seguinte, mesmo problema, só está mudando a disposição das cargas, a posição delas. Para você perceber como quando a gente trabalha com vetor, depende da posição, né? Onde está os corpos para que você tenha o resultado do campo resultante, do vetor resultante. Considerando agora a carga 1 negativa e carga 2 negativa, tá certo? São os mesmos valores, mas só que valores negativos e esse ponto aqui está a mesma distância das cargas, só que esse ponto aqui é perpendicular às cargas. Então, como é que vai ficar? Tanto a carga 1 como a carga 2 são cargas negativas. Então, a disposição do desenho vai ficar o seguinte. Você imagina aqui, nesse ponto, uma carga de prova positiva, sendo Q1 negativa. Essa carga de prova ela vai ser atraída. Positivo e negativo, atração. Então, vai ser atraída. Ela vai apontar para cima, certo? Agora, vai apontar para cima. Agora, se eu olho a carga de prova em relação a Q2, Q2 negativa, carga de prova é positiva. Então, a carga de prova, ela será também o quê? Ela será também atraída por Q2. Então, você vai ter um vetor, certo? Q2 e Q1. Você vai ter vetores perpendiculares, formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Então, o campo gerado por 1 é um campo de aproximação, o campo gerado por 2 é um campo de aproximação. Como os valores aqui eu estou fazendo com os mesmos valores, porque o objetivo não é fazer conta, mas entender como a geometria dos vetores vai interferir no resultado, tá certo? Os valores para o campo 1 e campo 2 não mudam, o que vai mudar é o valor do campo que resultante. Então aqui a gente vai ter o seguinte, eu tenho um vetor na horizontal e um vetor na vertical, tá certo? E esses vetores são perpendiculares a si. Então, o campo elétrico resultante, ele vai ser calculado, eu posso projetar, esse vetor é 1, eu projetei para cá, fechando o triângulo retângulo.
E o campo resultante geometricamente corresponde à hipotenusa. Então, aplica o teorema de Pitágoras. A soma ao quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Só que como a hipotenusa está ao quadrado, eu retiro a raiz quadrada. Então, o campo resultante vai ser o campo E1, que é aquele campo já que a gente já calculou, ao quadrado, mais E2 ao quadrado. Aí eu fiz 54 ao quadrado, deu 2.916. 10 ao quadrado não soma, faz o que? Multiplica. Professor, se somar também dá 4. É, dá 4, coincidiu, mas a conta não é somando, é multiplicando. 2 vezes 2 é 4. 18 ao quadrado deu 324. Aqui ficou 10 elevado à quarta. Aí eu conservei aqui o 10 à quarta. É como se colocasse em evidência. Você mantém ele e somou 2.916 com 324. Deu aqui 3.240 vezes 10 à quarta. Extrai a raiz de 3.240, 56,92, e a raiz de 10 à quarta. Como a raiz é quadrada, índice 2, divide o 4 do expoente pelo índice da raiz 2. 4 dividido pelo índice 2 fica 10 à segunda. Para deixar no padrão, ando uma casa para a esquerda, vai ficar 5,692 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Você percebeu que eu vou ter a mesma distância da carga 1 para o ponto, da carga 2 para o ponto, mas a depender como essas cargas sejam colocadas, o valor vai mudar. Eu posso ter que subtrair, se os vetores ficarem opostos. Eu vou somar, se eles apresentarem a mesma direção e sentido. Eu vou aplicar Pitágoras, se formarem um ângulo de 90 graus. Professor, e se o ângulo não for um ângulo de 90 graus? Show de bola. For um ângulo, por exemplo, de 60 graus. Então, imagine que a gente tem aqui um triângulo. Esse triângulo aqui com lados iguais. Um triângulo equilátero, né? Lados iguais. E os ângulos internos, o triângulo tem, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Como os três lados são iguais, então os ângulos serão 180 por 3, 60 graus cada ângulo. Então aqui eu vou ter o seguinte, considerando a carga 1 positiva, a carga 2 positiva, quando eu coloco, quando eu quero saber o campo elétrico no ponto P, eu imagino no ponto P o quê? Uma carga pontiforme. A mesma história, a mesma ladainha. Campo elétrico no ponto. Imagino naquele ponto uma carga de prova positiva. E desenho os vetores. Então, quando eu faço desenho dos vetores, eu tenho que saber o sinal de cada uma dessas cargas. Essa carga é positiva, aí eu imagino aqui uma pequena carga positiva, carga de prova de teste. Então, essa carga de prova, essa carga de teste, ela como sendo positiva, vai sofrer repulsão. A tendência dela é vir para cá, é se afastar. Essa carga 2 também é positiva, então a carga de prova próxima a ela, essa distância, a tendência também é se afastar, é vir para cá, certo? A tendência é se afastar. Então, como a carga 1 possui um valor maior que a carga 2, então o campo de 1 vai ser um valor maior que o campo de 2. Aí a gente vai ter um vetor resultante, um campo resultante, que vai estar entre elas duas. Como as distâncias são as mesmas, os valores de campo E1 e E2 serão os mesmos. Aqui eu não vou mexer, não. O objetivo é ser assertivo, né, nesse sentido de ficar fazendo essa conta, porque a gente só precisa fazer aqui uma vez. Aí eu vou desenhar aqui o vetor resultante. Bom, professor, porque o vetor resultante verde aqui não ficou bem no meio. Não ficou bem no meio. Para ficar bem no meio, o valor de E1 e E2 teria que ser o mesmo. Aí ele ficaria bem no meio, certo? Como o campo 1 é mais forte que o campo 2, o vetor resultante vai tender mais para o campo mais forte, para o campo 1. E como é que a gente calcula? Certo? Como é que a gente calcula? Aqui o ângulo é 60 graus. Então, aqui
ângulos opostos aqui, certo? Vai ficar também 60 graus, internos e internos. Então, calculando aqui o campo elétrico, certo? A gente tem um ângulo de 60 graus, então eu vou aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela pode ser usada o sinal com mais ou com menos, tá certo? Quando a gente usa os vetores aqui com a mesma origem, ó, 1 e 2 tem a mesma origem, tá vendo? A mesma origem comum, a gente usa o sinal de mais. Como funciona a lei dos cossenos? Primeiro vetor ao quadrado, segundo vetor ao quadrado, mais duas vezes. Multiplica o primeiro pelo segundo e multiplica pelo cosseno do ângulo entre eles estando na mesma origem. Pronto. O resto aqui é matemática. 54 vezes 10 a segunda ao quadrado, 18 vezes 10 a segunda ao quadrado, mais 2 vezes 54 vezes 10 a segunda ao quadrado, vezes 18 vezes 10 a segunda ao quadrado, vezes cosseno de 60. Não se preocupe em fazer essa conta, assim, eu não vou cobrar de vocês essa conta, mas eu vou cobrar principalmente o entendimento em relação para onde vai apontar esse vetor. Eu posso colocar na prova, no simulado, uma questão em que eu tenho cargas distribuídas e eu peço para você marcar a alternativa que representa melhor para onde vai apontar o vetor resultante. Então, muitas vezes você desenha os vetores, mas não vai precisar fazer essa conta, certo? Então, essa conta aqui, a gente tinha feito esse pedaço de conta no exemplo passado. Aí o que eu acrescento aqui é isso aqui. 2 vezes 54 vezes 18, vezes aí 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, somos os expoentes aqui, né? Vai ficar 10 a quarta. E cosseno de 60 é 0,5. Então aqui ficou 1994 vezes 10 a quarta vezes 0,5. Aí multiplica esse número aqui, 1994, o ano do teto, por 0,5. Como todos têm a potência 10 a quarta, eu posso somar os três, certo? Eu posso somar os três, colocando 10 a quarta em evidência. Aí deu 4.212. A raiz de 4.212 dá 64,90. E esse 10 a quarta, como a raiz é quadrada, eu divido o expoente 4 pelo índice da raiz, que é 2. Vai ficar 2 aqui. Para ficar menor que 10, tem que passar uma casa para a esquerda. Então, quando passa uma casa para a esquerda, soma uma casa expoente. 6,49 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Certo? Então é isso por hoje. Essa aula, os slides estarão já aqui disponíveis no sistema e em breve vai ser lançado também um quiz, certo? No Figma para que vocês possam resolver, tá ok? Espero que estejam todos bem e qualquer coisa manda e-mail heleno.eemp@gmail.com, tá certo? Um abraço.